A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua, e termina o livro de 2 Coríntios 12, 13 e 1 Gálatas. Não ficou legal 1 Gálatas, né? Gálatas 1. Não é a primeira Gálatas, só tem uma carta de Gálatas. Então é Gálatas 1. Então é 2 Coríntios 12, 13 e Gálatas 1 e Salmo 7. Certo? Então, antes da gente começar a orar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por meditar na Tua Palavra. Senhor, te pedimos, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, nos dá, Pai, acesso à Tua sabedoria, Senhor, para que a gente venha entender, Senhor, as cartas paulinas, Senhor, os Teus salmos, Pai. Cada dia mais a gente venha poder se aprofundar na Tua presença, Pai. Amém. Irmãos, capítulo 12 de 2 Coríntios, o texto diz assim: as visões e revelações do Senhor. Prestem muita atenção, que é um texto bem complicadinho. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis ou inefáveis, dependendo da sua tradução, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, a não ser as minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Paulo aqui, nesse contexto, ele está falando dele mesmo. Mas ele está falando dele mesmo o quê? Que ele foi arrebatado ao terceiro céu, que ele viu o paraíso. Só que ele diz, eu vi coisas inefáveis. Mas por que ele fala isso? Eu costumo dizer o seguinte, que Deus chama Paulo, e Paulo não faz porque ele pensa dessa forma, e aí Deus vai e coloca João em Patmos para poder ter a visão do Apocalipse. Porque eles foram arrebatados ao mesmo lugar, ao terceiro céu. Só que um conta e o outro não conta, porque ele sabe que se ele contar as pessoas vão ficar malucas. Ele mesmo diz no texto, não serei louco. Então, eu costumo dizer o quê? Que Paulo era pastor e João era evangelista, porque o evangelista fala sem pensar e o pastor tem que pensar para falar. Porque ele sabe aqui que dependendo da coisa que ele falar, que ele viu na visão, vai ser estranho. Então esse texto é muito interessante, muito enigmático, porque ao mesmo tempo que Paulo ele quer contar, ele se contém, para que as pessoas não fiquem assim atônicas, ao saber da existência do terceiro céu. Hoje a gente, ao olhar para cima, a gente vê o nosso céu atmosfera, a gente não vê nem o segundo céu, que é o céu planetário, que é o céu onde tem os planetas, a galáxia. Então a gente vê o céu atmosférico, que é dentro da nossa camada atmosférica. Ainda existe o segundo céu, que é a questão planetária, onde estão todas as constelações, as estrelas, e o terceiro céu, que é a morada de Deus. E é lá que aqui Paulo diz que esteve. Ele diz, aqui no texto ele diz assim, conheci um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado no terceiro céu. Mas como saber que Paulo está falando dele mesmo? Porque Paulo esperou exatamente 14 anos para começar a sua evangelização. Então, como Paulo ele era muito conhecedor da letra, Paulo era muito inteligente, porque ele foi instruído aos pés de Gamaliel, ele pensava muito para falar. Então, tanto que a gente, no contexto inteiro de Coríntios, agora a gente vai ver no contexto de Gálatas, ele sempre falando assim, eu precisava exortar vocês, mas como eu estou aqui, eu queria estar presente para usar outro tom de voz,
porque vocês precisavam ser exortados, porque vocês prestam atenção em outros e não no evangelho verdadeiro. Então Paulo ele é muito alinhadinho, digamos assim, né? E isso explica por que ele teve a visão e não contou. E também justifica o motivo de Deus ter mandado João para Patmos, né? Porque senão ninguém teria escrito o Apocalipse, ou Deus teria que escolher uma terceira pessoa, né? Então Jesus sabe todas as coisas, né? Tanto que ele mesmo disse para os apóstolos: se eu não quiser que ele morra até a minha volta, ele não morrerá, até que ele veja, né? E estava falando de João, que foi o único que não morreu de morte matada, só morreu de morte morrida, né? Digamos assim. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não. Não? E então esse é o nosso devocional de hoje, as visões e revelações de Paulo. Amém? Não se esqueça de ler 12, 13 de 2 Coríntios, 1 de Gálatas e Salmo 7. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, poder meditar na Tua Palavra. Toma em Tuas mãos nossas vidas, Senhor, Pai, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá, Pai, acesso à Tua sabedoria, assim como deu para o Seu Filho Salomão, Pai, para que a gente todo dia venha conseguir meditar na Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tchau. Tchau.